Yomen Sukuna é a personificação do poder e da conquista. Ninguém na Terra poderia enfrentá-lo e sair vivo. Porém, quando foi derrotado em Shinjuku, ele morreu sozinho e decidiu que se tivesse uma outra chance, ele escolheria uma outra forma de viver. Só que eu me pergunto, será que essa outra forma faria com que ele mudasse de lado? Bom, é isso que nós veremos agora. Então, já fica comigo e bora lá entender como seria se o Sukuna renascesse e se tornasse alguém do bem. Pessoal, depois da batalha que aconteceu em Shinjuku, Sukuna foi derrotado e ao invés de aceitar se juntar ao Yuji, ele preferiu morrer. Porém, nessa timeline acontece o impossível. No instante seguinte à morte dele, o Sukuna abre os olhos e ele tá lá de novo no começo de tudo. Ele está dentro do corpo de um moleque de ensino médio que acabou de engolir um dedo amaldiçoado. Porém, tem uma diferença que muda absolutamente tudo. Ele se lembra de cada detalhe. Se lembra da destruição que ele causou em Shibuya e se lembra principalmente do jeito em que o Yuji tentou alcançá-lo até o último segundo. E aqui tá o ponto mais importante dessa história. O Sukuna não acorda querendo ser bom. Ele não teve uma epifania mágica que o fez ser um santo. O Sukuna acorda do mesmo jeito que sempre foi. Arrogante, cruel, orgulhoso, impaciente, com desprezo pela fraqueza. A mudança dele não começa com bondade. Ela começa com lucidez. Porque pela primeira vez na vida, o Sukuna tem uma prova concreta de onde o caminho dele termina. Ele viu o final do próprio filme. Pessoal, o Sukuna passou muitos anos provando que o mundo tinha razão em temê-lo. E o que ele ganhou com isso? Morreu sozinho, derrotado, reduzido a nada, rejeitando a única pessoa que se importou. Diante disso, o Sukuna então acorda cansado de descobrir que ser o mais forte sempre o deixava completamente sozinho. E é essa lucidez que vai começar a mudar tudo. E para entender por que essa segunda chance é tão dolorosa para o Sukuna, a gente precisa falar da origem dele, que de certa forma é trágica. O Sukuna, desde que nasceu, já era considerado diferente. Ainda no útero da sua mãe, ele devorou o próprio irmão gêmeo, o que acabou resultando na mudança da sua forma. O Sukuna cresceu sendo odiado por existir, e a resposta dele para esse ódio foi se tornar exatamente aquilo que o mundo dizia que ele era. Afinal, se todos iam temê-lo e rejeitá-lo de qualquer jeito, então ele decidiu fazer todos sofrerem antes que pudessem rejeitá-lo. Ele construiu uma identidade inteira baseada em ser temido, porque ser temido dói menos do que ser abandonado. Mas aqui está a distinção que precisa guiar essa história inteira. O passado explica o Sukuna, mas o passado não absolve o Sukuna, porque no final da obra foi revelada a coisa mais devastadora sobre ele. O Sukuna teve duas chances na vida de escolher o amor. Teve a Yorozu, que era obcecada por ele e tentou ensinar a ele a amar, embora de uma maneira deturpada, e teve a Uraomi, a quem ele poderia ter dado o carinho paternal que ele nunca recebeu. Porém, o Sukuna rejeitou as duas, não por acaso. Ele rejeitou o amor porque tinha medo. Medo de que se ele se abrisse, a própria maldição dele o consumisse. Então, ele preferiu a solidão do poder à vulnerabilidade do afeto. E é por isso que a tragédia do Sukuna não é que o mundo transformou ele em um monstro. A tragédia é que, quando ele finalmente teve poder para escolher qualquer coisa, ele escolheu continuar sendo um monstro. Ele teve as chances e fugiu delas por medo. E agora, nessa segunda vida, com todas as memórias, ele carrega o peso de saber exatamente quais portas ele fechou. Ele sabe que a solidão dele não foi o destino, foi escolha. E essa é a consciência mais pesada que ele poderia carregar. E aí vem o primeiro momento que torna tudo diferente. Porque na história original, o primeiro grande confronto do Yuji contra o portador do dedo é um pesadelo. O Sukuna assume o controle do corpo, arranca o coração do Yuji, aterroriza o Megumi e faz um voto vinculativo para humilhar o garoto. Ali nós tivemos o claro exemplo do Sukuna estabelecendo o domínio através do medo. Porém, nessa timeline, algo diferente acontece. Quando a ameaça aparece, quando a maldição de grau especial ataca, o Sukuna assume o corpo e todo mundo se prepara para o pior. O Megumi inclusive já se prepara para sacrificar a sua vida invocando uma Horaga, mas o Sukuna simplesmente resolve o problema. Ele derrota o portador do dedo com eficiência, não arranca o coração do Yuji e não provoca o Megumi. Ele elimina a ameaça, consome o dedo sem nenhum drama e devolve o corpo assim que a missão termina. Diante disso, muitos achariam que o Sukuna ganharia a confiança de todos, mas é óbvio que isso não acontece. Para falar a verdade, isso gera ainda mais desconfiança, porque todo mundo fica ainda mais assustado. Porque um Sukuna cruel e previsível é uma coisa que dá para entender, mas um Sukuna que resolve o problema e não pede nada em troca, isso deixa todo mundo apavorado tentando descobrir qual é o preço escondido. O Megumi, por exemplo, olha para aquilo e pensa, é uma armadilha. O Gojo observa com uma curiosidade genuína. Todos passam a se perguntar a mesma coisa, o que o Rei das Maldições está planejando? E essa é a beleza dessa premissa, porque isso quebra a única coisa que todo mundo achava que entendia sobre ele. E o Sukuna sabe exatamente que isso está acontecendo. Ele entende perfeitamente porque ninguém confia nele, e ao invés de exigir confiança que seria inútil, ele começa a fazer pequenos atos impossíveis de ignorar. Ou seja, ele deixa as ações criarem a dúvida. Com isso a gente chega em uma das partes mais interessantes dessa timeline, o Sukuna como mentor do Yuji. O Sukuna, pessoal, é sem exagero nenhum um dos maiores gênios de combate da história da feitiçaria. Ele dominou o Jujutsu em um nível que ninguém alcançou nos últimos 1000 anos. E agora ele está preso dentro de um garoto que tem potencial bruto, mas
mas que luta de uma forma desajeitada e ineficiente. Para alguém como o Sukuna, ver o Yuji desperdiçar energia amaldiçoada deve ser quase que doloroso. Então, pensando nisso, ele começa a corrigi-lo. No começo, com desprezo, com comentários secos e ácidos. Você está desperdiçando energia, moleque. Seu time tá patético. Reforce o corpo direito antes de apanhar de novo. Mas aos poucos, esses insultos viraram treinamento. O Sukuna ensina o Yuji a controlar a energia amaldiçoada com precisão. Ensina o timing perfeito entre o golpe físico e a energia. Ensina a esconder a intenção de combate e ensina como ele deve se concentrar para atingir o Black Flash. Diante disso, o Yuji começa a evoluir rápido demais e isso gera uma tensão dentro da escola Jujutsu, porque todo mundo percebe que tem algo errado. O Yuji está ficando forte em uma velocidade impossível para um feiticeiro normal, mas ninguém consegue provar uma traição, porque de fato não existe uma traição. O Sukuna genuinamente está ensinando o garoto, e isso gera o maior terror possível para os feiticeiros, porque o maior medo deles não seria o Sukuna dentro do Yuji. O maior medo seria perceber que o Yuji está aprendendo com o Sukuna e ficando forte o suficiente para utilizar esse conhecimento sem depender dele. Alguns até pensam que na verdade o garoto jurou lealdade ao Rei das Maldições e pode se tornar um inimigo dos feiticeiros no futuro. Porém, por mais que alguns desconfiem do garoto, muita gente fica do lado dele, inclusive o Gojo, que consegue perceber as coisas de maneira muito mais clara. Também, apesar de que o Yuji esteja evoluindo rápido, o Sukuna não ensina tudo de uma vez. Ele sabe que em algum momento a sua técnica, ou seja, o santuário, vai ficar gravado no corpo do Yuji, mas até lá ele precisa ficar forte por conta própria. E é aqui, durante essa troca de informações, que o Sukuna finalmente percebe que ele resolveu aceitar a oferta que o Yuji fez na sua vida passada. A oferta de eles viverem juntos. Com isso, o tempo passa e o universo coloca na frente do Sukuna o inimigo perfeito para testar essa mudança, o Mahito. Pessoal, o Mahito é essencial nessa timeline por um motivo muito específico. Ele representa exatamente o tipo de crueldade que o Sukuna antigo teria admirado, ou pelo menos ignorado com indiferença. O Mahito destrói pessoas por diversão, remodela almas para experimentar, mata para poder aprender. É a crueldade pela crueldade. É o Sukuna se olhando em um espelho distorcido. Diante disso, o teste chega através do Junpei, aquele garoto solitário que o Mahito manipula para transformar em uma arma contra o Yuji, porque o Sukuna, vindo de uma outra timeline, sabe o que vai acontecer. Ele sabe que o Junpei vai morrer e que a morte dele vai despedaçar o Yuji emocionalmente. Então, pensando nisso, ele decide informar o Yuji de forma indireta, avisando o que o Yuji precisa fazer para evitar essa situação. Com isso, o garoto se posiciona de uma forma que ele consegue evitar que o Junpei fosse morto e isso obriga o Mahito a recuar, pois ele sabe que seria exorcizado se ficasse por ali. Porém, por mais que o Yuji consiga resolver essa situação, a gente precisa concordar que salvar o Junpei não resolve tudo, porque o Mahito é adaptável. Quando o plano dele contra o Junpei falha, ele simplesmente muda o alvo. Ele provoca uma tragédia maior em outro lugar, pega outras vidas, cria um caos diferente. E diante disso, o Sukuna aprende uma coisa que ele nunca precisou entender. Tentar impedir o sofrimento de uma pessoa não é a mesma coisa que saber proteger a todos. Ele descobre que uma boa intenção sem sabedoria ainda gera desastre, e isso é transformador para o personagem. Porque o Sukuna sempre operou no cálculo frio, ele sempre soube exatamente qual ação gera qual resultado, mas proteger pessoas não funciona assim. É caótico e imprevisível, você salva um e perde dois. Pela primeira vez, o Sukuna sai do conforto do cálculo e é obrigado a encarar a responsabilidade. Ele sente pela primeira vez o peso que os feiticeiros carregam a vida inteira e decide que vai aprender com esse novo sentimento. Bom pessoal, mais um tempo se passa e conforme a relação entre o Yuji e o Sukuna evolui, chega um momento em que a confiança precisa de regras. E é aqui que entra um voto vinculativo diferente. Mas presta atenção, porque esse voto não pode ser aquela coisa simplista de que o Sukuna agora é bonzinho e nunca mais vai fazer nada de errado. Não, isso seria chato e falso. O voto tem que construir uma confiança, mas também tem que criar uma tensão. Então o acordo é específico. O Sukuna só pode assumir o corpo em situações determinadas. Ou seja, quando o Yuji permitir conscientemente, quando houver risco real de morte coletiva ou quando uma ameaça específica exigir conhecimento dele. E, em troca, o Sukuna promete não atacar os amigos do Yuji, não ferir civis, não usar o corpo para objetivos próprios dele e devolver o controle assim que a ameaça passar. É um contexto claro, com consequências reais se for quebrado. Mas aqui tá a parte que precisa ser dita. A brecha no voto não é técnica, é moral. Imagina uma situação onde o Sukuna cumpre o acordo à risca. Ele não quebra nenhuma regra técnica do voto, mas ele toma uma decisão terrível para salvar um número maior de pessoas. Uma decisão que o Yuji jamais tomaria. Diante disso surge o dilema que não tem resposta fácil. O Sukuna traiu a confiança ou ele só fez aquilo que o Yuji nunca teria coragem de fazer? E essa é a tensão que mantém a relação viva, porque o Yuji não confia no Sukuna simplesmente porque ele mudou. O Yuji confia porque o Sukuna teve todas as chances de traí-lo e por um tempo escolheu não fazer isso. Porém, cada dia é uma nova escolha. Cada emergência é um novo teste. E o Yuji seria a primeira pessoa na história que o Sukuna não consegue manipular sem também ter que encarar quem ele é
realmente. E aí a gente chega num arco que muda completamente tudo nessa timeline. Shibuya. Porque o Sukuna, vindo do futuro, sabe sobre tudo. Ele sabe que o Gojo vai ser selado, sabe que o Kenjaku tá utilizando o rosto do Geto e sabe principalmente que Shibuya é onde a maior tragédia acontece. O momento em que ele próprio, na linha original, lutou contra uma Horaga e matou milhares de civis inocentes, traumatizando o Yuji para sempre. E aqui tá o peso de todo esse contexto, porque ao invés de deixar tudo isso acontecer, o Sukuna resolve ajudar. Mas ele não resolve tudo sozinho, porque poderia gerar um outro tipo de problema. E também nesse ponto, o Yuji já estava forte o suficiente para lidar com a maior parte dos inimigos. Então, pensando nisso, o Sukuna atua como informante mais uma vez. Ele avisa sobre a armadilha contra o Gojo, ele alerta para a necessidade de evacuar os civis, ele aponta a localização dos inimigos. Só que ele deixa algumas coisas de fora de propósito, porque ele sabe que no momento em que o Kenjaku percebesse que ele estava do lado do Yuji, o plano seria adaptado para uma versão ainda mais complexa. Diante disso, muitas coisas conseguem ser evitadas. O Gojo não é selado, o Yuji derrota o Chozo e ambos acabam se tornando aliados pelo vínculo de sangue, e no fim eles pegam todos os dedos do Jogo e derrotam ele antes que a maldição pudesse matar o Naobito e deixar a Maki e o Nanami muito feridos. Só que no centro moral de tudo isso está o Megumi, porque essa é a parte mais pessoal da redenção do Sukuna. Lembra que na história original foi a obsessão do Sukuna pela técnica das 10 sombras que destruiu o Megumi? Foi o Sukuna que tomou o corpo do garoto, que afogou a alma dele, que usou ele como recipiente. O Megumi foi a maior vítima da possessividade do Sukuna. Então nessa nossa timeline, proteger o Megumi significa que o Sukuna está encarando o maior símbolo do próprio egoísmo. E é lindo como isso funciona. O Sukuna avisa pro Yuji não deixar o Megumi chegar naquele ponto de desespero onde o moleque invoca uma Horaga na luta contra o Haruta. Com isso, ambos vão pra lá correndo e interceptam a situação um pouco antes do General Divino ser invocado. Dito isso, o Haruta, por mais que tenha sua técnica amaldiçoada o protegendo, não é forte o suficiente para se segurar com o Yuji, que tem o Sukuna como aliado, e acaba sendo derrotado em questões de segundos. Diante disso, o Megumi, sem entender o porquê, percebe que o Sukuna tá protegendo ele, que depois de todos esses meses, ele não tentou nada para se aproveitar do Yuji e que, graças a ele, todos conseguiram evitar que o pior acontecesse. Mas mesmo assim, a gente sabe que lá no fundo, o Megumi nunca confiaria no Sukuna, independente do que acontecesse. Só que, pessoal, isso não importa, porque o resultado de tudo que aconteceu na história mudaria de qualquer forma, e dessa vez, o Megumi nunca precisaria passar por algo tão perturbador. Dito isso, Shibuya passa e precisamos falar de um personagem que torna essa mudança do Sukuna ainda mais dolorosa. E ela se chama Uraome. Porque a Uraome conheceu o Sukuna antes de todo mundo. Na origem dos dois, o Sukuna encontrou a Uraome ainda criança, sozinha, cercada pelos corpos congelados dos próprios pais, que ela matou sem querer com a sua técnica amaldiçoada. O Sukuna, naquela época, mesmo sendo um monstro, resolveu acolhê-lo. E aqui tá a tragédia dessa timeline, porque quando o Sukuna começa a mudar, quando ele começa a ajudar o Yuji, a Uraome não acredita. Ela não reconhece o mestre naquele comportamento. Ela interpreta a nova postura do Sukuna como fraqueza, como uma corrupção causada pelo Yuji. Na cabeça da Uraome, o garoto está destruindo o Rei das Maldições, apagando a grandeza dele. E então, diante disso, ela decide agir. Ela tenta libertar o Sukuna da influência do Yuji. Nesse momento, o Sukuna ainda tenta salvar a Uraome. Ele tenta explicar do jeito desajeitado dele que ele não tá mais fraco, que ele só está tentando não repetir os próprios erros. Mas ele não consegue convencê-la. Isso leva a um confronto direto, onde no fim, a Uraome é derrotada e da mesma forma que fez na original, ela se congela e se destrói. E isso espelha a própria vida do Sukuna de um jeito cruel, porque ele finalmente aprende a valorizar alguém. Porém, tarde demais para receber essa confiança de volta. E essa provavelmente é a punição mais dolorosa que o Sukuna poderia sofrer. A maior punição dele não seria perder a Uraome em combate, seria finalmente perceber o valor dela exatamente no momento em que ela já não consegue mais acreditar nele. O Sukuna passou a primeira vida inteira sem valorizar a única pessoa que ficou ao seu lado. E na segunda vida, quando ele finalmente aprendeu a valorizar, descobre que amor perdido não volta só porque você finalmente entendeu o que era amor. Ou seja, algumas portas quando você fecha, não se abrem novamente. E aí chegamos no ponto mais importante dessa timeline inteira, que é quando o Sukuna acaba percebendo que se ele quiser pagar o preço da sua vida passada, ele precisa colocar a sua vida em jogo. Por mais que ele seja forte o suficiente para acabar com todos em sua frente, existe ainda a possibilidade de muitos morrerem no meio do caminho. E isso ele quer evitar. Então, primeiro de tudo, ele se senta para conversar com o Gojo e explica que o seu papel aqui é fazer com que o Yuji cresça e se torne o mais forte, sem precisar abrir mão dos seus amigos e da sua humanidade. Diante disso, o Gojo, que vem observando todo o comportamento dos dois por um tempo, resolve dar um voto de confiança e então os dois partem para enfrentar o Kenjaku. O problema é que, como eu disse anteriormente, no momento em que o Kenjaku percebesse que o Sukuna era o inimigo, ele refez completamente o seu plano, focando em uma situação que na teoria parecia muito boa. Nessa linha do tempo, vamos assumir que o Kenjaku conseguiu um objeto amaldiçoado que prende duas pessoas em um espaço isolado e as obriga a lutarem até a morte. O vencedor fica preso até se recuperar completamente e o perdedor desaparece. Então, depois de já ter manipulado tudo, ele utiliza esse objeto no Gojo e no Yuji, achando que assim ele teria tempo suficiente para finalizar o jogo do abate e fazer a fusão com Tengen e os outros humanos. Na cabeça do Kenjaku, o Sukuna, apesar de estar ajudando o Yuji, nunca deixaria ser vencido e causaria problemas devido à sua arrogância. E é aqui que está o
o erro dele. Porque, pela primeira vez na vida, o Sukuna resolve fazer um sacrifício. Ele aceita a derrota voluntariamente sem precisar lutar contra o Gojo, e com isso, em seus momentos finais, ele fala para o Yuji que finalmente pode aceitar a sua proposta. Óbvio que esse Yuji dessa timeline não entende do que o Sukuna está falando, mas mesmo assim, ele sente que é genuíno, que de alguma forma o Rei das Maldições se tornou alguém em que ele poderia confiar. Com isso, a barreira do objeto amaldiçoado é desfeita quase que instantaneamente e o Kenjaku arregala os olhos sem entender o que aconteceu. Porém, antes que ele pudesse utilizar a sua expansão de domínio ou a sua antigravidade para fazer alguma coisa, o Gojo já havia se movido e cortado a sua cabeça, impedindo que o Kenjaku utilizasse técnica amaldiçoada reversa. Com isso, o jogo do abate é finalizado e as perdas são mínimas. Tudo isso porque o rei que jurou destruir o mundo anteriormente, dessa vez, resolveu protegê-lo. E a resposta para a pergunta que muitos devem estar se fazendo é: óbvio que o Yuji se tornou poderoso. Ele teve os 2 melhores professores do mundo. Também a melhor parte é que o Megumi pôde sair de todo esse contexto e aprender a se valorizar mais, se tornando uma das pessoas mais importantes da sociedade no futuro. Ou seja, pessoal, realmente o Yuji viveu rodeado de amigos com um sorriso no rosto, e a história que foi contada sobre o Sukuna não foi sobre ele ser um ser terrível, e sim sobre ele ter sido responsável por salvar os feiticeiros de uma grande derrota. Bom, agora me conta nos comentários, você acha que o Sukuna seria capaz de mudar de verdade ou o passado dele é pesado demais? No fim, se chegou até aqui, já sabe, eu só peço 2 coisas, deixa o like e se inscreve, e se você quiser saber como que seria se Yuji de módulo tivesse treinado Megumi, clica no vídeo que tá aparecendo na sua tela.